Bom dia, ótima semana para todos vocês. Quem está acompanhando nossos últimos vídeos sabe que eu tenho postado alguns vídeos sobre a questão de mitos sobre a Torá, né? O que é isso? Alguns cristãos, principalmente evangélicos, eles escutam praticamente em todos os cultos da sua religião afirmações sobre a Torá e sobre o povo judeu. Existe uma grande moda de falar de judaísmo nas igrejas protestantes, né? Só que o que acontece? Esses pastores pentecostais, eles não têm um conhecimento profundo de judaísmo, não têm um conhecimento profundo de hebraico, com exceções, existem exceções. Existem evangélicos que sabem hebraico, tá certo? É, Eles afirmam coisas sobre judaísmo, costumes judaicos, não sei o quê, e eles não têm um conhecimento profundo. E o mais triste disso é que os fiéis escutam essas coisas e levam a sério, né? E a gente tem falado um pouco sobre o que a Torá realmente diz sobre essas questões. O primeiro vídeo que a gente gravou foi sobre a questão de os judeus desprezam os não-judeus, né? Porque é dito muito que os judeus, aquele povo individualista, considera os não-judeus vermes, né? Sempre tem esse tipo de coisa, praticamente todo culto protestante alguém fala isso, né? Ou os judeus queriam que os não-judeus nunca fossem salvos, não sei o quê. Nós mostramos que pela Torá não existe esse conceito de que todo mundo precisa ser judeu e que a Torá também respeita o não-judeu, que a Torá acredita que o não-judeu tem direitos, que na Torá vários não-judeus serviram a Deus sem serem judeus, tá certo? Eu mostrei isso no primeiro vídeo. Então, caiu por terra essa história de que os judeus são individualistas, malvadões, nojentos, né? O segundo vídeo foi sobre a questão dos sacrifícios. É verdade que, do ponto de vista da Torá, se você não oferecesse sacrifícios, você estaria danado com seus pecados? É verdade isso? Qual era a função dos sacrifícios na Torá? Era o sangue para perdoar pecados? Eu provei que não, não era isso. Não é esse o caso, né? Quem não assistiu esse vídeo, por favor, assista, porque realmente é uma coisa que vai te surpreender. Tenho certeza disso. E neste vídeo eu vou falar sobre outro assunto dessa sequência, que é o seguinte: é, é verdade que a Torá não tem tolerância para a pessoa que pratica transgressão? Se uma pessoa falhar em um mandamento da Torá, é verdade que pronto, que não tem mais nada com ela, que a Torá é intolerante, que quer que ela morra, que é para matar, que não tem perdão e assim por diante? Existem evangélicos que dizem isso o tempo todo, né? O que mudou foi a maldição da lei. Antigamente, você pecava, não tinha jeito, você pecava, merecia a morte. Jesus morreu para tirar a morte de cima de você. É assim que eles dizem, né? Porque na Torá era a morte, a doutrina da morte, né? Ou então ninguém consegue ser judeu, ninguém consegue cumprir a Torá. Eu lembro de uma vez um evangélico que disse: ainda mais esse povo querendo ser judeu. Ah, nem os fariseus conseguiram ser judeu. Olhe a ignorância de um borrego, né? Olha a ignorância de um cara desse, né? Meu filho, para você ser judeu, você basta nascer em uma família judaica ou se converter ao judaísmo, né? Você sem praticar um único mandamento de Deus na sua vida inteira, você é um judeu, como Luciano Huck, como Silvio Santos, né? Como Boris Casoy, quanto tantos outros, que não são bons judeus, não são bons judeus, são irrelevantes para o judaísmo. Tem gente aí que passa a vida todinha, ó, fulano é judeu, Estado de Israel, não sei o quê. Isso é irrelevante para a Torá. Não é relevante para a Torá que Luciano Huck seja judeu, não tem nenhuma relevância isso aí, né? Mas que eles são judeus, eles são, é verdade. Então, olha a ignorância de um cara desse, mas não surpreende, né? Qualquer fulaninho da zona rural, não, sem nada contra a zona rural, mas acontece, qualquer fulaninho que nunca teve acesso a uma escola, a um livro, né? Que acha que o sol está rodando, né? Que acha que o homem nunca pisou da lua, qualquer ignorante é porteiro da igreja, daí a pouco diácono, daí a pouco presbítero, falando besteira, falando merda, passando vergonha, né? E aí a imagem da igreja como um todo fica prejudicada. Porque quem em sua sã consciência, né, uma pessoa de leitura, uma pessoa
de conhecimento, quem em sua sã consciência vai entrar numa igreja cujo clero é composto de jumentinhos, né? Quem em sua sã consciência faria isso? Mas essa é a regra em muitas igrejas por aí, né? E ainda dizem assim: você está sendo soberbo, Deus escolhe os coitadinhos. Eu acredito que muita gente que não tem acesso ao conhecimento, e muita gente analfabeta, muita gente simples, muita gente que não teve oportunidades de estudar nem nada, eu acredito que muitas dessas pessoas estão dando exemplos para nós, entendeu? Em uma conduta ética e moral na vida, né? Em uma conduta de amor, em uma conduta de qualidade de vida. Eu acredito nisso. Agora, essas pessoas podem ser colocadas numa posição de ensinadores? Essa é que é o ponto X da questão, né? Então, será que é verdade esse negócio que na Torá, no tempo da lei, às vezes até eu me pego falando disso, né? No tempo da Torá, ou então na Torá era assim. A Torá não era, a Torá é. Para o povo judeu, a Torá nunca deixou de ser, né? É, essa é que é a verdade. É, mas é verdade que não havia tolerância? Em primeiro lugar, é necessário cumprir todos os mandamentos da Torá? Quem estuda o mínimo de judaísmo sabe que na Torá nós temos 613 mandamentos, não é isso? 248 do tipo farás e 365 do tipo não farás. Será que todos esses 613 mandamentos e proibições devem ser cumpridos por todas as pessoas atualmente? A resposta é não. Nem todos os 613 mandamentos devem ser cumpridos por todos. Há mandamentos cumpridos só pelos sacerdotes, por exemplo, abençoar o povo, fazer o serviço do tabernáculo, etc. Alguns só podem ser cumpridos por homens, como a circuncisão. Nenhuma mulher vai cumprir a circuncisão. Alguns eram feitos condicionalmente, mandamentos relacionados a doenças, a pecados. Você não tinha que ficar doente para cumprir um mandamento. Né? Alguns só pelos homens ricos, proprietários de terra, de gado. Por exemplo, as dádivas dos sacerdotes, dos levitas, dos pobres, leis relacionadas a escravos e assim por diante. Alguns eram mandamentos para a coletividade e não para os indivíduos, por exemplo, destruição de Amaleque, construção do templo e nomeação de um rei. Era um mandamento para o povo e não para indivíduos. Né? A redenção de um filho primogênito só podia ser feita pelo pai de um filho do sexo masculino primogênito. Né? Quer dizer, um montão, um enorme número dos preceitos da Torá só vigoram durante a existência do Templo de Jerusalém. Tem também isso, né? No final das contas, dos 613 mandamentos, ou melhor, dos 248 mandamentos positivos, você deve fazer isso. Chute aí quantos são obrigatórios para todos os judeus em todas as épocas. Quantos desses mandamentos? Apenas 60. Dos 248 mandamentos fareis, né? Apenas 60 mandamentos são obrigatórios para todos os judeus em todas as épocas, tá certo? Isso quer dizer que pouco mais de 24% dos mandamentos, uma quarta parte da Torá, é vigente para todos os israelitas, né? O protestante não sabe disso. Acha que se uma pessoa não cumprir os 613, né, ele está totalmente errado. Portanto, é falsa a ideia de que todos os 613 mandamentos da Torá devem ser cumpridos por todos. Consequentemente, o argumento ou cumpre os 613 ou não cumpriu nenhum é absurdo. Se alguém perguntar, existe perdão para um sujeito que falha nos mandamentos? Aí sim seria uma boa pergunta, né? E a resposta é claro. A própria Torá prevê a existência do pecado, da transgressão, né? Tem um dos mandamentos positivos que é a confissão, né? O vidui, que eu já falei no vídeo anterior. Se você pecasse, você fazia o quê? Confissão, né? Confessava o seu, eita Deus, eu pequei, me arrependo e assim por diante, né? O chamado vidui. E no Levítico, capítulo 16, versículos 29 e 30, nós temos a garantia de que existe um dia no ano chamado Yom Kippur ou Yom HaKippurim, em que nós temos a promessa de perdão para qualquer pessoa, né? E isso vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas,
e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados. Ou seja, se você pecasse, existia um dia do ano, existe, né? Eu sempre tenho, a gente tem uma formação, uma cabeça cristã e a gente nunca deixa de dizer isso, né? Existia, né? Existe um dia no ano em que Deus nos dá a garantia de que nós devemos sentir um alívio dos nossos pecados, né? Porque a gente expiou esses pecados, Deus expiou esses pecados, né? Que é o Yom Kippur. Nós temos todos os anos o dia mais sagrado do calendário judaico, né? E a pena de morte? As pessoas não tinham a morte como resultado de seus pecados contra a lei de Moisés, como tem gente que acha, né, que tudo na Torá você pecava, o salário do pecado é a morte, né? Você pecava de qualquer coisinha e pronto, é a morte ali, né? Tem gente que acha assim. Quase nunca ocorria a pena de morte. É verdade que a pena de morte está prevista na Torá, mas, ao contrário do que uma leitura superficial e distorcida parece sugerir, ninguém vivia fiscalizando o próximo para pegá-lo no pecado e aplicar a pena de morte instantânea. Esse mito da pena de morte sem critérios vem da má compreensão de expressões como certamente morrerá e será extirpado de seu povo, né? A pessoa lê lá, quem se deitar com sua mãe certamente morrerá. E pronto, aí acha que eu peguei logo um exemplo da pesada, hein? Aí as pessoas acham logo que a pessoa era assim imediatamente quebrada na pedra, né? Ou então, quem se deitar com outro homem certamente morrerá. Fulano ali está com uma falinha de gay, vamos quebrá-lo na pedra, né? As pessoas acham que era assim que funcionava na Torá, né? O que acontece? Apesar de Êxodo 21:12 parecer sugerir que quem praticava homicídio era morto de imediato, lemos em Números 35:12 que havia o julgamento, e em Deuteronômio 16 e 18, desculpe, que havia o tribunal, né? Então havia um tribunal, havia um julgamento. E é ingenuidade, portanto, achar que a sociedade sob a Torá era um velho oeste em que estava instalado um regime de retaliação sem critério. O pessoal acha que o governo da Torá era o Estado Islâmico, né? Mas não era assim. A tradição judaica nos faz saber que os critérios para que uma pessoa fosse condenada à morte eram extremos. O pecador deveria ter sido advertido claramente sobre os perigos de ser condenado, devia haver testemunhas confiáveis que depusessem. Um tribunal de 23 juízes era necessário para julgar o caso. A maioria a favor da condenação deveria ser de 2 juízes ou mais. Se o réu fosse condenado, o tribunal era considerado um tribunal destrutivo, entre outros detalhes muito estritos. Tudo isso era feito para tornar impossível que um inocente fosse condenado. Rabinos como Rabi Akiva, por exemplo, disseram que se tivessem feito parte de um tribunal, ninguém jamais teria sido condenado à morte, né? Portanto, os casos de julgamento que aparecem no Novo Testamento, como por exemplo a mulher adúltera, que é até um texto polêmico, né, na crítica textual, não condizem com qualquer sistema judaico tradicional de julgamento e possuem grandes contradições e problemas, né? Nem havia na Torá a pena de jogar pedras numa pessoa até a morte. Durante a execução da pena chamada sequilá, né, que é o apedrejamento, a pessoa era atirada em cima de uma pedra e não o contrário, né? Então, a noção que as pessoas que leem o Novo Testamento têm do Antigo, do Tanakh, da Torá, é absolutamente distorcida, né? Não é verdade que na Torá todo mundo ia para a morte. Não é verdade que uma pessoa que não fizesse uma mitzvah, o mandamento estava sem jeito, né? Isso tudo são pensamentos distorcidos, né? Outros exemplos de tolerância que a gente pode ver na Torá. 2 vezes nós lemos que Deus interviu, acrescentando as próprias leis para torná-las mais tolerantes e benéficas para as pessoas, né? Números 9, do 6 ao 10, e Números 27 e 7. Ou seja, Deus interferiu na própria Torá para dar mais tolerância, né? Em 2 Crônicas 30, as pessoas não estavam puras como deveriam para celebrar a Páscoa,
A primeira Páscoa em muito tempo, diga-se de passagem, mas fizeram mesmo assim e Deus abençoou. Elias ofereceu sacrifícios fora do lugar determinado, o que poderia ser uma transgressão da Torá, né? Em Josué lemos que o povo havia deixado de praticar a circuncisão, Josué 5:5. Em Neemias 8:14 lemos sobre a primeira festa de tabernáculo em muitos anos, né? E em 2 Crônicas 34:15 sabemos que a Torá escrita, ou pelo menos parte dela, havia sido deixada de lado pelo povo. Ou seja, em pouquíssimas partes da Bíblia, lemos sobre um povo de Israel fiel à lei de Moisés. E nem por isso Deus deixou de se fazer presente na história desse povo, né? Então Deus não é intolerante, e sim paciente, muito paciente e compassivo, como a gente lê em Êxodo 20, do 5 ao 6. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, a terceira e quarta, né? E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, essa ideia de que na Torá não havia tolerância, se você pecasse já era, é uma ideia totalmente falsa, né? Então, o cara que diz, vem vocês agora querer ser judeus, ninguém consegue ser judeu, ninguém consegue cumprir a lei. Mentira! Não existe. Quem disse que Deus espera de nós que nós cumpramos os 603 mitzvot da Torá está totalmente errado. Existem dessas mitzvot, eu já mostrei, um pouco mais de 24% são aplicáveis para todas as pessoas, né? E se uma pessoa errar, tem tolerância para ela sim. Essa é mais uma das falácias cristãs a respeito do judaísmo.